Daniel Etoscano, sou cirurgião de tecidos moles, sou coordenador do núcleo de cirurgia daqui da Anclivepa São Paulo, e a minha trajetória cirúrgica ela começou lá na faculdade. Eu gostava muito de cirurgia lá na USP quando eu fiz faculdade, fiz minha residência lá em cirurgia também e depois vim fazer a especialização aqui, a especialização que eu coordeno hoje. Eu fui aluno há muito tempo atrás e foi aqui que eu aprendi a operar, aprendi a aplicar o que eu atuo hoje. Aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, o que nós buscamos sempre é montar cursos que nós gostaríamos de fazer. Eu e o Daniel, que somos os coordenadores, a gente sempre para e pensa dessa forma. Fala, que curso que eu quero fazer? Qual é o melhor professor dessa área? Quem eu gostaria de assistir falando de tal tema? Como que eu gostaria que fosse uma aula prática específica? E a gente monta exatamente desse jeito. E isso tem cativado ao longo dos anos muitos veterinários já cirurgiões ou muitos veterinários que querem se tornar cirurgiões e atuar só com cirurgia, como a gente faz no nosso dia a dia. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Eu sou Daniel Herrera Jarrugi, médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou especialista em cirurgia pela Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador da pós-graduação de cirurgia da Anclivepa desde 2013 e diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia desde 2015. A pós-graduação de cirurgia da Anclivepa ela é diferenciada em todos os sentidos. No começo, a confecção da grade é feita especialmente para nivelar todos os alunos, desde um conhecimento de base até a evolução das cirurgias de rotina, finalizando com as cirurgias de alta complexidade, para todo mundo conseguir aprender tudo e a gente ter uma turma bem nivelada. Além disso, quando você vier aqui para ter a aula prática, você vai treinar num laboratório completo e equipado com todos os instrumentos que são necessários para a execução das técnicas. Vai ter um cadáver por dupla para que você possa treinar todas as técnicas de forma ímpar e sair daqui executando todas elas. A aula teórica, ela acontece num ambiente virtual, onde todo o material fica armazenado e contido para que você possa estudar todo o período. Para o aluno de pós-graduação de cirurgia Anclivepa, você pode viver dentro do bloco cirúrgico e dentro do centro cirúrgico dos hospitais públicos da Anclivepa. Essa vivência faz um diferencial enorme, porque a gente tem mais de 30 cirurgias por dia em cada um dos nossos hospitais, associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar. O aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Meu nome é Marcela Guzzo, eu sou médica veterinária cirurgiã, atuo aqui em São Paulo. Atualmente sou instrutora dos cursos de pós-graduação em cirurgia e do curso Master em Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Um dos diferenciais aqui da nossa pós-graduação, que temos tantos alunos formados e atualmente 300 alunos em formação, é nossa equipe de suporte durante as aulas práticas. Então, além dos professores, das instrutoras, contamos com um grupo de monitores, que são pessoas escolhidas a dedo. Então, assim, uma equipe super capacitada para auxiliar os alunos durante as aulas práticas. Um outro diferencial que nós temos é que dispomos de uma tecnologia avançada de gravação das aulas práticas. Então, no decorrer das aulas práticas, nós gravamos a apresentação ali, a execução do professor na peça anatômica, e essa gravação vai para uma plataforma online, na qual, durante todo o decorrer do curso, o aluno consegue reassistir e estudar da sua própria casa. Meu nome é Giovana Rotter, eu sou médica veterinária, atualmente pós-graduanda do curso de cirurgia em pequenos animais aqui da Anclivepa São Paulo e atuo em Curitiba, no Paraná, na Biofix 3D. Eu me formei recentemente, não faz muito tempo, então eu precisava de muito conhecimento na parte de cirurgia geral, até porque na minha empresa eu faço parte de planejamento cirúrgico. Então a Anclivepa precisava me trazer essa visão de como atuar, como fazer a cirurgia, procedimentos cirúrgicos. Então eu precisava de conhecimento na parte de cirurgia em tecidos moles. A Anclivepa tem uma estrutura sensacional, onde a gente pode praticar
as técnicas cirúrgicas que nós aprendemos de forma online, o que para nós que trabalhamos facilita muito, e daí vir aqui para a prática de 2 em 2 meses, aprender todo esse conhecimento que a gente teve na parte teórica. Então a estrutura deles é sensacional, os monitores nos dão todos os suportes que nós precisamos durante as aulas teóricas, durante as aulas práticas, e sem falar nos professores, né, que nos trazem esse conhecimento que nós precisamos e a gente coloca em prática todo esse conhecimento deles também. Meu nome é Pedro, sou médico veterinário formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu estou terminando a minha pós-graduação, sou da turma 10 da cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa. O que eu não tinha antes e que eu tenho agora, graças à Anclivepa, né, essa especialização que eu estou fazendo, é que antes eu não tinha confiança em mim mesmo para poder operar, poder me responsabilizar sobre meus casos. E hoje, graças a esse curso que a Anclivepa me propôs, é eu ter essa confiança em mim mesmo, de poder exercer a minha profissão da forma como eu gosto, da forma como eu acho certo, e também a questão de abrir portas, né? Porque ter no currículo a especialização da Anclivepa em cirurgia me abriu inúmeras portas que antes eram fechadas para mim. Então hoje, graças a isso, eu pude ser contratado num hospital que eu admiro, sou o cirurgião responsável desse hospital, opero, sou responsável por esses pacientes. Porventura, né, a gente tem alguma dúvida, tenho os professores, os monitores, os instrutores que são super acessíveis para tirar qualquer dúvida, posso acompanhar eles também, que eles dão abertura para isso, então acompanhar a rotina deles para também me espelhar e ser um melhor profissional a cada dia. Por fim, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder me especializar, de poder estar numa grande instituição de ensino que é a Anclivepa, e espero poder vivenciar mais isso com outras oportunidades, outros cursos, enfim, acho que vou ficar aqui por um bom tempo ainda, me especializando e fazendo diversos cursos. Boa noite, pessoal. Grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fernando de Castro Figliolini. Vou falar sobre um tema muito legal. É um tema que eu respiro todos os dias, que vem se tornando uma realidade dentro da veterinária e na medicina humana já é há muito tempo. E é um tema introdutório, é um tema para você que é cirurgião, para você que está querendo mudar de áreas ou acompanhar a tecnologia. E aí, eu quero aprender videocirurgia, como é que eu começo isso? Né? Então, se você gosta desse tema, se acha ele interessante, se você tem algum amigo que possa se interessar, envie o link aqui para o WhatsApp ou por e-mail, compartilhe esse link, segue a gente aqui no canal, que a gente vai falar mais coisas sobre videocirurgia. Então, eu vou trazer esse tema para vocês, que é algo bastante legal. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, falar como é que eu cheguei nisso, né, na videocirurgia. Bom, minha primeira formação, eu sempre vinculado à Anclivepa, então eu tive minhas pós-graduações aqui, minha primeira pós-graduação e formação foi em animais silvestres. Então eu me tornei cirurgião de animais silvestres e exóticos, e foi ali que eu conheci a videocirurgia através de um grande profissional, Dr. Stefan Divers. Quem tiver curiosidade, gostar dos selvagens e de videocirurgia, endoscopia, buscar o nome desse cara, que é o cara referência aí no mundo, trabalha na Universidade da Geórgia, e eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele, foi ali que meus olhos brilharam e falaram, a medicina vai ser diferente se eu aplicar essa tecnologia para os meus pacientes.
E isso ficou na minha cabeça um tempo até que eu tive a oportunidade de conhecer a videocirurgia mais a fundo na medicina humana. Então eu consegui um curso de videocirurgia dentro do Hospital Sírio-Libanês. Foi uma oportunidade incrível e simultaneamente a isso tive alguns cursos e o primeiro contato com o professor Fausto Brandão, que é outra grande referência mundial dentro da veterinária e que foi um grande mentor, hoje é um grande amigo e parceiro de trabalho, grande referência aí também na videocirurgia e tive esses cursos inclusive aqui dentro da Anclivepa São Paulo. Atualmente eu tenho uma empresa chamada Videovet, que é focada e direcionada na endoscopia e na videocirurgia de cães e gatos e animais selvagens e exóticos. E também estou aqui dentro da Anclivepa, participando da coordenação da pós-graduação de endoscopia e da coordenação e lecionando no curso avançado de videocirurgia, que a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouquinho. Bom, o que é a videocirurgia? Onde é que ela entra, né? Então, basicamente, vou falar o conceito básico, é o conceito de CMI, cirurgia minimamente invasiva. Hoje, quando a gente fala de qualquer tipo de procedimento, isso no ser humano e nos animais também, por que não? A gente vai pensar na mínima invasão. Como é que eu posso chegar lá, resolver um problema sem ter que fazer grandes agressões ao meu paciente, né? Eu costumo dizer que a cirurgia, a gente gera uma agressão, a gente vai fazer uma agressão para corrigir um problema. E como é que a gente minimiza isso? Através das técnicas minimamente invasivas, né? Aí a gente vai contemplar outras delas, como o cateterismo, as cirurgias cardíacas, vasculares, mas a videocirurgia está dentro desse conceito e ela é chamada assim também de cirurgia minimamente invasiva. Vamos falar das vantagens, né? Quando a gente pensa em videocirurgia, todo mundo pensa na menor incisão, isso é o que os meus clientes e tutores dos pacientes me perguntam. Qual é o tamanho da incisão, doutor? E aí, primeira coisa que eu respondo é, eu não ligo para o tamanho da incisão. Mentira, é importante sim, quanto menor a incisão, melhor para o nosso paciente, mas não é essa a grande vantagem da videocirurgia. Então, quando eu faço uma pequena incisão, ela pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, a gente tem que lembrar uma coisa, eu não vou estar pondo afastadores, não vou estar botando tração, não vou estar botando a mão, manipulando essa musculatura, esse peritônio e as vísceras internas. Mas sim, a menor incisão é uma grande vantagem da videocirurgia. A maior vantagem, no meu ponto de vista, é a visualização. Então imaginem que eu vou fazer uma cirurgia, que eu faria normalmente aqui, a olho nu, eu vou estar fazendo com uma câmera, com uma super magnificação da imagem, trabalhando muito perto do meu órgão-alvo. Então, eu vou ter detalhes anatômicos e uma super visualização, permitindo aí uma melhor precisão cirúrgica e menor manipulação dos órgãos adjacentes. Eu vou lá, entrar e minuciosamente com essa magnificação de imagem, vou trabalhar no órgão o órgão-alvo, tá? Todo esse conjunto de fatores vai gerar o quê? Menos dor para o paciente. Então, essa menor manipulação vai gerar uma menor inflamação pós-operatória e transoperatória no meu paciente. Isso vai gerar menos dor para esse paciente, uma melhor recuperação, menor tempo de internação e muitas vezes chegar em melhores tempos cirúrgicos. Então, tem muitas cirurgias por vídeo hoje que a gente consegue tempos cirúrgicos iguais ou melhores que as cirurgias convencionais. Isso tudo depende de uma curva de aprendizado, de um desenvolvimento de habilidades, que a gente vai falar disso aqui também. Quais são as objeções da videocirurgia, né? Eu acho que eu luto com isso há muitos anos, eu talvez esteja na videocirurgia na veterinária, atuando cerca de 8 anos, e passei por muitas dessas objeções que eu vou trazer para vocês. Primeira delas, e eu ouço todo mundo falar, custo de equipamento. Bom, o veterinário, no geral, reclama de custo de tudo e a gente tem que pensar com outra cabeça, uma cabeça de investidor, uma cabeça de melhorar nossa qualidade de trabalho e trabalhar num patamar alto de qualidade para conseguirmos ter um retorno financeiro compatível com isso. Idealmente, no começo
da minha carreira aqui dentro da videocirurgia, realmente a gente tinha poucas opções de mercado, de equipamentos, e o custo desses equipamentos eram muito elevados. Hoje, com toda a globalização, com a concorrência de várias marcas, aqui no Brasil a gente tem inúmeros parceiros, aqui mesmo dentro da Anclivepa, dos nossos cursos, a gente tem vários colaboradores de diversas marcas diferentes, graças a Deus, concorrendo entre si e trazendo soluções cada vez mais baratas e permitindo que isso se torne cada vez mais viável para os múltiplos mercados dentro da veterinária. Outro ponto, o treinamento. Bom, falei um pouquinho da minha história, eu fui buscar profissionais de fora, fui buscar hospitais humanos para poder absorver esse conhecimento e hoje a gente tem isso já bem difundido dentro da veterinária e aqui na Anclivepa, inclusive, com os nossos cursos e com todos os tipos de equipamentos, permitindo um treinamento adequado para que a gente possa evoluir e progredir dentro da videocirurgia. Esse é um ponto delicado, porque eu vou falar um pouquinho mais dele, da curva de aprendizado, mas a gente precisa desenvolver novas habilidades para conseguir, mesmo cirurgiões experientes vão precisar passar por essa etapa de treinamento. Outro ponto, que sempre foi um grande problema para mim, a falta de profissionais habilitados no mercado. Por que alguém vai indicar uma videocirurgia se não existem videocirurgiões? Ou se são muito poucos esses videocirurgiões e eles não estão disponíveis em todos os centros veterinários. Esse é um cenário que vem mudando com esses investimentos em treinamento, em cursos focados em desenvolver realmente profissionais. Aqui na Anclivepa, inclusive, nós temos esse foco, né, de realmente transformar o colega cirurgião em videocirurgião. Costumo falar com a minha equipe internamente que nós queremos sim ter mais concorrentes, nós queremos sim ter mais colegas para popularizar mais ainda a videocirurgia e para que isso seja cada vez mais uma realidade dentro da veterinária. E outro ponto é as pessoas indicarem, então a conscientização dos clínicos e dos especialistas. Isso também é algo que vem mudando a passos cavalares. Hoje em dia a gente já tem muitas especialidades dentro da veterinária, o gastroenterologista, o nefrologista, o oncologista, que já tem o conhecimento dos benefícios da videocirurgia e que já indicam que as cirurgias sejam feitas dessa maneira. Isso dá realmente um retorno muito legal para a gente de captação de casos e de pacientes se beneficiando por essas técnicas de mínima invasão. Pensando aí na história da veterinária, né? Quando começou a videocirurgia, eu lembro aqui, nós estamos em 2026, então em 1970 as primeiras videocirurgias experimentais em trabalhos foram feitas dentro da veterinária em pacientes animais, então há muitos anos atrás. A partir dos anos 2000, a gente já tinha ótimos profissionais trabalhando no mundo em pequenos núcleos, em pequenos polos, mas a videocirurgia ainda não era algo popular. E eu posso dizer a vocês que de 2015 para cá, ela vem se popularizando cada vez mais e diria que nos últimos 4 anos houve um grande boom e hoje só se fala nisso. Então, em todos os congressos, a gente realmente, aqui na Anclivepa, a gente está quase em todos os congressos e tem sempre alguma coisa da videocirurgia acontecendo. Então, essa realidade vem mudando drasticamente e acho que todo mundo que é cirurgião precisa ter um pezinho na videocirurgia e se atualizando, porque é algo que está realmente mudando dentro da veterinária. Um exemplo disso é o Hospital Nuvete. Eu falo com muito gosto, trabalho lá no Nuvete, é um hospital que fica aqui em São Paulo, capital. E o Hospital Nuvete fez o investimento de um super equipamento de videocirurgia. Então eu, para operar lá hoje, não preciso mais ter o meu equipamento, levar. A gente tem lá um equipamento da marca Storz, um equipamento alemão, referência dentro da medicina e referência dentro da veterinária, e o equipamento de ponta que existe no mercado. Então, um equipamento com a tecnologia 4K de imagem, que trabalha com fluorescência, com várias tecnologias associadas, para a gente conseguir fazer as melhores cirurgias. Então, isso é um hospital pioneiro nesse tipo de investimento e que vem mudando o mercado dentro da veterinária. Junto com ele, eu já conheço vários centros aqui em São Paulo que têm os seus equipamentos disponíveis. Isso só mostra que a gente está no caminho certo e que aprender videocirurgia
daqui a pouco não vai ser mais uma opção, e sim uma obrigação de todos nós veterinários. Aqui um pouquinho, um vídeo mostrando o centro cirúrgico. Esse equipamento que eu falei para vocês, o equipamento da Storz, uma torre Rubina, é simplesmente fantástico trabalhar com isso, é a Ferrari dos equipamentos aí de videocirurgia. Gente, vou começar a videocirurgia, o que eu preciso ser? Cirurgião. Então eu vejo muitos colegas às vezes querendo pular etapas, né? Virar um videocirurgião sem entender de cirurgia. Então primeiro vamos aprender a cirurgia. Aqui dentro da Anclivepa a gente tem toda uma cadeia de ensino de cirurgia, desde cursos básicos, cursos técnicos, até as pós-graduações e os cursos avançados, para a gente ter essa linha de aprendizado. Então não dá para pular etapas, a gente precisa aprender cirurgia para poder pensar em ser videocirurgiões, né? Mas para quem já trabalha com cirurgia, esse é o caminho da evolução, é trabalhar com as técnicas de mínima invasão. Todo curso de videocirurgia, a gente vai falar da curva de aprendizado. Eu acho que tudo na vida, né, gente? Você vai aprender qualquer coisa na vida, você tem um tempo para aprender. Eu quero aprender a andar de skate. Eu vou ter uma curva de aprendizado. Eu não vou sair andando de skate de uma hora para outra. Mas dentro da videocirurgia, esse é um ponto bastante importante. Bom, eu já sou cirurgião, opero muito bem, sei dar pontos, sei trabalhar, mas eu vou reaprender a fazer tudo isso olhando numa tela e trabalhando com instrumentos longos. Então, eu costumo dizer, né, que a gente precisa reaprender como um bebê, reaprender a andar. Então eu já sei dar pontos, não, eu vou ter que reaprender e desenvolver habilidades psicomotoras para isso. Vou mostrar um pouquinho sobre isso aqui para vocês. E dentro dos cursos a gente tem toda uma metodologia para fazer desenvolver essas novas habilidades psicomotoras. Então é muito treinamento, treinamentos psicomotores, o reconhecimento anatômico. Como eu falei, uma grande vantagem da videocirurgia é a amplificação da imagem, então a gente consegue ver tudo maior e a gente vê uma anatomia que a gente não vê numa cirurgia convencional. Então eu vou ver detalhes, vasos, os órgãos, onde eles ficam mesmo, né? A gente não manipula, não muda órgãos de posição, a gente vai trabalhar, eu brinco, na casinha do órgão mesmo, então a gente precisa aprender esse reconhecimento anatômico. Muitos exercícios. A gente treina muito, eu vou falar um pouquinho sobre as caixas pretas, e a gente trabalha em dupla. E outro ponto importante é eu tenho alguém sendo meus olhos. Imagina você ser cirurgião, você é um cirurgião, ter alguém sendo os seus olhos para você e você sendo as mãos. Então a gente aprende a trabalhar em dupla e isso faz parte dentro do treinamento da videocirurgia, tendo que ter essa equipe entrosada. Falei de curva de aprendizado para vocês, né? Eu gosto muito desse artigo, é um artigo antigo da medicina humana, mas que explica o que é a curva de aprendizado. E a curva de aprendizado, ela às vezes é dada pelo tempo, pelo número de procedimentos. E na verdade não, na verdade ela é o tempo que alguém precisa para desenvolver uma nova habilidade. E desenvolver essa habilidade no máximo do seu aproveitamento. Então, para atingir a proficiência de uma técnica cirúrgica. Então, isso vai ser variado de indivíduo para indivíduo. O que eu falo para todo mundo dos meus cursos é não desista, todo mundo chega lá, às vezes um tem que treinar mais do que o outro, mas todo mundo, seguindo os treinamentos, vai se equiparar e vai conseguir realizar as cirurgias através da videocirurgia. Aqui, só para exemplificar, são alguns artigos que mostram isso. Então, dentro da medicina humana, por exemplo, a curva de aprendizado, e aqui falando em número de procedimentos, nesse artigo, por exemplo, diz que o cirurgião, para fazer uma colecistectomia, diminuindo as lesões iatrogênicas, ele precisa ter 50 procedimentos para conseguir atingir a proficiência da técnica. Esse artigo, já falando da veterinária, ele fala o mesmo sobre castrações, ovariectomia em cadelas, e diz que um cirurgião, para diminuir as lesões iatrogênicas, que são diversas, desde perfuração de bexiga, perfuração de baço, descência de pontos, hérnias, ele precisa ter cerca de 80 procedimentos.
Eu não concordo com esses números, eu estou trazendo artigos para vocês. Eu acho que quando a gente tem um tipo de... Depende da curva de aprendizado e do tipo de treinamento e de curso que a gente faz, a gente consegue minimizar esses tempos. Mas para você entender que para essa jornada a gente precisa aprender. Não acho diferente de uma cirurgia convencional. Não é porque você fez um curso, uma pós de cirurgia, que as suas primeiras cirurgias vão ser perfeitas. A gente precisa de repetição, a gente precisa de experiência, segurança, entender as nossas intercorrências para poder evoluir dentro de qualquer segmento da veterinária e especialmente aí na cirurgia. Gente, aqui um exemplo de caixa preta. Caixa preta tem vários e vários modelos, dá para fazer em casa. Eu gostei, estou vendo o seu vídeo, Fernando, já gostei, já quero aprender. Dá para fazer com a caixa de papelão, com o seu celular e com instrumentos básicos, caixas pretas para treinar essas habilidades psicomotoras. A gente também tem cursos específicos. Esse é um curso que a gente fez dentro da Stores Brasil, e aí mostra aqui então toda uma rede de torres, né, de equipamentos de videocirurgia com caixas pretas mimetizando barrigas humanas, onde a gente consegue fazer esses treinamentos e esses ensinamentos. Então aqui, caixas pretas para treinar em dupla, né? Aqui uma fotinho minha e do meu colega Fernando também, meu xará, Fernando Sangalli, o grande parceiro de trabalho. E a gente parava, a gente às vezes cancelava uma cirurgia nossa, a gente parava em casa e ficávamos horas e horas treinando as nossas habilidades psicomotoras para conseguir desenvolver dentro da cirurgia, né? Tem até uma frasezinha aqui que ele colocou que é treino duro, cirurgia fácil, ou seja, repetição, esse é um caminho para a videocirurgia, isso a gente pode fazer em casa. Meu conselho, você tem um videogame, vende o videogame, compra uma caixa preta e com certeza você vai ter muita diversão e desenvolver a videocirurgia. Aqui alguns exemplos de vídeos institucionais, onde a gente mostra alguns exercícios de treinamento, né? Dentro da caixa preta, o cirurgião ele vai treinar vários tipos de habilidade, né? Como passagem de materiais de uma mão para outra. O videocirurgião ele tende a ir se tornando ambidestro nas cirurgias, então tem muitos procedimentos que eu faço com a mão esquerda, mesmo não sendo ambidestro, né? Então o treino de repetição vai desenvolvendo essas habilidades psicomotoras. Então exercícios simples, exercícios de noção de profundidade, toda a tela é em 2 dimensões, então a gente tem que adaptar o cérebro a entender a profundidade que as 2 dimensões não dão para a gente, e aí exercícios simples como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Outros exercícios, esse é um clássico da videocirurgia e da cirurgia robótica também, são as dobraduras de papel. Os japoneses gostam muito de fazer o tsuru. Eu não sei fazer um tsuru nem fora da videocirurgia, não sei fazer as dobraduras, mas para mostrar a precisão que o cirurgião consegue ter através desse tipo de instrumental, seja na cirurgia robótica, que eu vou falar um pouquinho dela para vocês também, é algo que quem sabe vai chegar na veterinária. E então a gente desenvolve essas habilidades, repetição e exercícios bestas, como fazer uma dobradura, podem estar desenvolvendo a sua habilidade cirúrgica e essas habilidades manuais que o cirurgião vai precisar ter para conseguir realmente fazer os procedimentos. Depois, mais importante, que aí é para utilidade, práticas cirúrgicas, são, depois de desenvolvida todas essas habilidades, os treinamentos de sutura. A gente tem que reaprender a dar pontos, reaprender as técnicas de sutura dentro do nosso campo visual e do tipo de instrumento que a gente usa. Então existem técnicas específicas e dentro dos cursos, dentro aqui da Anclivepa, por exemplo, a gente ensina as técnicas de suturas intracorpóreas, extracorpóreas, que são bem parecidas com as técnicas comuns, mas com princípios exclusivos para os instrumentos que a gente usa. Se a gente pular essas etapas, a gente vai ter sim dificuldades. E o grande objetivo é que o videocirurgião seja capaz de fazer suturas rapidamente dentro para conseguir uma proficiência cirúrgica adequada. Então a gente faz muito treinamento de sutura e diria para vocês que hoje a gente tem muitas e muitas tecnologias. A sutura é sempre bom a gente saber, mas hoje a gente trabalha com muitas tecnologias para
encurtar tempos cirúrgicos, e a videocirurgia traz isso daqui, desde bisturis avançados, ultrassônicos, clipadoras, grampeadores lineares, até fios especiais que aceleram e tiram a necessidade de suturas convencionais. Mas todo videocirurgião tem que saber fazer os pontos, as suturas com as técnicas adequadas para conseguir, em algum momento de cirurgia, realizá-los. Gente, vou falar um pouquinho do curso aqui que a gente tem na Anclivepa. Diria que é a menina dos olhos, eu amo o que eu faço e amo ensinar o que eu faço, e aqui a Anclivepa proporcionou um ambiente muito favorável para isso, então é um curso muito legal. Dentro aqui da Anclivepa, a gente tem um curso avançado, ele chama curso avançado, gente, mas ele está dentro do avançado da cirurgia. A gente ensina nele desde os princípios básicos da videocirurgia, desde a caixa preta, sutura, treinamento de habilidades psicomotoras, até as cirurgias avançadas, cirurgias de tórax, cirurgias de glândula adrenal, enfim. Então a gente transita toda a videocirurgia dentro desse curso, tá? Ele é um curso focado na prática, porque, como eu falei, a cirurgia já é um conceito, um princípio básico para ser videocirurgião. O que eu ensino aqui, o que nós ensinamos aqui, é a desenvolver as habilidades psicomotoras e todas as nuances, a parte técnica, equipamentos, posicionamento de paciente, para a gente conseguir migrar as nossas técnicas cirúrgicas para incluir a mínima invasão dentro da nossa rotina. Tá? Então, estamos aqui de portas abertas, eu sou super disponível. No final, vou deixar meu contato para vocês também, se alguém tiver dúvida. Mas aqui tem um QR Code também, que tem todo o nosso time à disposição durante toda a semana para tirar dúvidas de quem tem interesse. Gente, outro ponto super legal, e vou falar um pouquinho sobre o IRCAD. Para quem não conhece o IRCAD é uma instituição mundial, ele foi criado na França. Ele é o maior centro de ensino de videocirurgia, voltado para a videocirurgia da medicina humana do mundo. Ele tem várias unidades, né, na França, Estados Unidos, China, e na América Latina a gente tem uma unidade aqui em Barretos, em São Paulo. Esse espaço foi sempre voltado para a medicina humana, e desde o ano retrasado nós conseguimos entrar lá dentro com a veterinária para fazer cursos voltados para a veterinária. O IRCAD ele é um centro todo equipado, patrocinado pela Stores e pela Medtronic, ou seja, a gente tem todas as tecnologias ali disponíveis, né? E o treinamento ali é feito em vários tipos de modelo, inclusive modelos em vivo, para o melhor desenvolvimento do cirurgião. Então é uma estrutura toda voltada para ensino, para desenvolver dentro de situações reais as técnicas cirúrgicas. E hoje ele está disponível para veterinária, e não só disponível para veterinária, hoje ele faz parte do nosso curso avançado de videocirurgia da Anclivepa. Então, nosso último módulo de videocirurgia, ele acontece dentro do IRCAD, o que foi uma grande conquista para a gente, porque a gente tem a possibilidade que nossos alunos, depois de toda a curva de aprendizado, tenham uma vivência real e trabalhem com todas as tecnologias disponíveis. E a gente está muito feliz com essa parceria. É um lugar incrível, acho que vocês estão vendo as imagens aqui, e elas falam por si só, então é algo que está uma realidade dentro da veterinária, e é isso que a gente vem buscando no nosso dia a dia para os nossos pacientes, trazer tudo isso para eles. Aqui mais uma fotinho de um curso nosso lá. Então, nossos colegas veterinários operando, geralmente são 2 alunos por torre, então cada torre tem toda a tecnologia de videocirurgia, de instrumentais, de bisturis, bisturis avançados, grampeadores, enfim, tudo o que a gente precisa para poder exercer as técnicas de videocirurgia. Parceiro nosso nesse curso, o Dr. Fausto Brandão, falei dele aqui no começo, ele é uma figura super importante na minha vida, ele é um grande amigo, é uma referência mundial aí, admiro muito o trabalho dele, e ele hoje é parceiro nesses cursos, então ele também faz parte desse nosso módulo. É um grande prazer ter ele aqui com a gente, quem tiver interesse também dá uma pesquisadinha na vida dele.
E é isso. Falei da videocirurgia e a gente fala muito na medicina humana da cirurgia robótica, né? Então, o que é a cirurgia robótica? Então, o cirurgião precisa ser cirurgião para ser videocirurgião. E o videocirurgião é o cara mais capacitado para aprender a cirurgia robótica. Tem isso na veterinária já? Bom, trouxe aqui um artigo para vocês, de alguns anos atrás, da primeira cirurgia, uma prostatectomia, realizada num paciente de tutor, uma cirurgia paga através de robô. Qual que é a diferença do robô para a videocirurgia? O robô é um cirurgião que está atrás de uma cabine, ele vai ter mais mãos do que só duas, né? Então ele consegue manipular mais instrumentais. Os instrumentos são articulados e permitem uma melhor precisão. Alguns robôs hoje também, eles compensam as instabilidades manuais, tremedeira, então a cirurgia fica muito mais precisa. Ainda são instrumentos caros, mas eu não duvido nada que daqui a pouco, daqui a alguns anos, esse tipo de tecnologia vai chegar também na veterinária, tal como tudo isso que eu já mostrei para vocês, que já é uma realidade dentro do nosso mercado aqui da veterinária. Só mostrando alguns videozinhos de cirurgias nossas aqui. Aqui, por exemplo, uma cirurgia de hérnia de hiato, gente. Então, olha a visão que a gente consegue ter. Alguém aqui já operou a hérnia de hiato? Sabe o quão difícil é a gente enxergar essa região através de uma cirurgia de barriga aberta? E aqui, olha só que legal, gente. A gente está usando uma tecnologia diferente também, um fio farpado. Quem já ouviu falar de um fio farpado? O fio farpado é uma tecnologia de fio que tem múltiplas farpas e que dispensa a sutura convencional, né? Cada uma dessas farpas vai gerar um ponto de tensão, e isso tudo para acelerar dentro da cirurgia. Não é por isso que a gente não precisa fazer os treinamentos e saber fazer as suturas manualmente, mas a gente hoje na nossa rotina utiliza todas essas tecnologias e realmente aceleram bastante muitos dos procedimentos, como por exemplo gastropexia, a hérnia de hiato, são técnicas que a gente costuma usar bastante a tecnologia do fio farpado. Outras cirurgias bacanas e que tem um grande benefício hoje, o tórax está muito na nossa rotina da videocirurgia. Eu acho que dentro dos conceitos de mínima invasão e de menor manipulação, né, a gente consegue ter uma recuperação muito legal e notar essa recuperação do paciente através das cirurgias torácicas. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma cirurgia de persistência do quarto arco aórtico, totalmente por vídeo e auxiliada pela endoscopia. Então, totalmente por mínima invasão. A cirurgia dessa aqui é feita com 4 furinhos de 5 milímetros no tórax e a recuperação do paciente e alta do paciente foi em menos de 24 horas. Então, para a gente ter uma noção do quão benéfico é os acessos de mínima invasão e o tipo de visualização que a gente consegue ter através dessa amplificação de imagem e iluminação que a gente tem, né? Para quem opera tórax aqui, sabe que a gente vai ali abrir uma janela, abrir um espaço intercostal e a gente vai ter uma visão limitada, né? Ou, eventualmente, uma esternotomia, uma cirurgia muito mais radical e dolorida para o nosso paciente. Então, a videocirurgia nas abordagens torácicas tem se mostrado algo muito benéfico e uma grande realidade na nossa rotina. Acho que toda semana a gente tem algumas aí e só benefícios para os nossos pacientes. Mais uma cirurgia torácica, uma pericardiectomia, olha o tipo de visão que a gente tem, a visualização do nervo frênico, né? E a velocidade. Aqui são 3 furinhos de 5 milímetros, onde a gente consegue, em aproximadamente 20 minutos, realizar uma pericardiectomia, aquele paciente que tem uma efusão chata ou que a gente tem que fazer uma inspeção como esse, por exemplo, aqui, com uma massa em base cardíaca que também pode ser biopsiada nesse mesmo procedimento e com uma recuperação também do paciente em menos de 24 horas com alta, com uma dor super controlada. Então, mais um grande benefício aí, só mostrando algumas possibilidades. Aqui algumas fotinhos, notem a qualidade da imagem. Quem opera aqui adrenal, quem já viu um adrenal por cirurgia aberta,
geralmente quem está acompanhando não consegue nem ver. Na videocirurgia, todo mundo vê e olha essas visões de adrenal. Então, glândula adrenal, frênico-abdominal, veia cava, olha a proximidade da cava, a definição dos vasos, é isso aqui que a gente vê na hora que a gente está operando e é isso que dá a precisão na nossa cirurgia e aumenta a qualidade e todos os benefícios que a gente vem falando aqui ao decorrer dessa aula. Gente, para terminar, 2 livrinhos aqui que são meus livros de cabeceira, que ajudam pra caramba, para quem tem interesse, eu gosto muito de passar literatura, são 2 livros que eu uso no meu dia a dia, que tem várias técnicas de escritas e que vão ajudar vocês que estão querendo começar também. Deixo aqui meu contato aqui de Instagram e também aqui pela Anclivepa, estou sempre por aqui, é só me procurarem. E conto com vocês. Quem tem interesse, por favor, se inscreva no canal, mande aqui informações pra gente e podem me procurar que eu tô sempre por aqui. Oi gente, meu nome é Nívia, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 2 anos de formada e hoje estou concluindo a pós-graduação de cirurgia de pequenos animais na Associação Anclivepa São Paulo. Eu acompanhava alguns cirurgiões na minha rotina, me apaixonei pela cirurgia, me apaixono pelo bloco. Então eu decidi iniciar a pós-graduação o quanto antes para me tornar uma boa profissional. O que mais me impactou é que eu consegui realizar alguns procedimentos cirúrgicos que antes eu não fazia, hoje eu faço. Consegui colocar em prática nas peças anatômicas, o apoio dos professores, aulas semanais. Então tudo isso ajuda o aluno, né, a se tornar um bom profissional, tirar dúvidas. Tem um bom apoio, uma boa cobertura para se tornar um ótimo profissional. Realizada, com certeza, me tornei já uma grande profissional, faço vários tipos de cirurgias, decidi começar a me tornar volante, estou muito feliz.